Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Esse Chester News eu quero falar um tema de religião, né? Na verdade teologia, né? A minha apareceu. Eu explico. Para quem não entende, teologia é estudar religiões de forma científica, né? As pessoas falam, mas como assim? Religião de forma científica? Eu não sou formado em teologia, mas meu pai era. Ele me passou esse gosto por estudar teologia. Teologia é você estudar as escrituras com rigor científico, mas você fala, religião com rigor científico? Como assim, né? As pessoas elas não entendem. Por exemplo, direito também é uma ciência. Tem gente que fala, não, mas a política, né, as leis são feitas de uma forma caótica, então direito não é ciência. Na verdade, você tenta interpretar as leis que são feitas pelo Estado, né? Eu peço desculpa pelo barulho, que meu computador tá meio antigo e está fazendo um pouco de barulho. Vou falar um tema muito relevante sobre teologia. Um estudo avançado, eu vou fazer um Chester News bem completo, de 1 hora, para quem gosta de estudar teologia, um assunto sobre a Trindade. É um assunto um dos mais complexos de teologia. Teologia, para quem não sabe, é a tentativa de estudar religiões de forma científica, igual o direito. Por exemplo, o direito ele tem formas de interpretar, busca a melhor interpretação. Só que o direito são leis que os governos e o Estado criam. Já a teologia são leis, vamos dizer assim, divinas, né, sagradas, né, em várias religiões. Tem um porém também. Meu pai era formado em teologia, ele me passou esse gosto por estudar teologia. Para quem não sabe, teologia é você tentar estudar de forma científica as religiões e a interação com Deus, com as religiões, com o que é sagrado. Então, assim, mas assim, estudar cientificamente as religiões? As pessoas não entendem isso porque elas geralmente pensam assim, não, como assim que eu vou estudar a minha crença se é uma coisa particular? Bom, realmente a crença é algo particular. Nas ciências humanas em geral, a opinião das pessoas é muito pessoal. Direito, sociologia, antropologia, depende da interpretação e experiência de vida da pessoa. Tem gente que estuda humanas, inclusive teologia, com cabeça de exatas. O resultado, eu estou certo, você está errado. Ciências humanas e teologia não é assim. A minha interpretação está certa, a sua está errada. Porque religião vem do termo religare, está em contato com Deus, com o sagrado. Então, se funciona para você a interpretação, Deus já tá bom, tá ótimo, entendeu? Então a gente não tem que brigar por questões religiosas, porque cada um no seu íntimo tem um nível espiritual, um nível de experiências diferentes, e isso é natural. Então, assim, eu vou falar sobre a Trindade, é um assunto muito complexo na teologia. E eu quero deixar claro, se você não gosta de teologia avançada, esse vídeo não é para você. Se você tem as suas crenças religiosas e não gosta de ouvir outros tipos de opinião, esse vídeo também você pode realmente sair do vídeo. E eu quero deixar claro que o que eu vou falar no vídeo não são minhas crenças pessoais, é um estudo de teologia. Ou seja, é o que eu acho que esse assunto de religiões é o mais provável de ser a interpretação, não digo melhor que existe, mas a melhor que eu consigo chegar. Você pode não concordar com a minha opinião, você pode discordar, isso é normal. Você pode achar que a minha opinião não tem fundamento, tem, faz sentido para você, não faz, entendeu? Então, e também em teologia tem uma coisa interessante. Geralmente você pergunta assim, você é formado em teologia? A pessoa fala, eu sou. Aí você fala, para você não ofender a pessoa, você fala, mas formado aonde, né? Não que faculdade importante ou não, mas você pergunta assim, porque meu pai, por exemplo, era formado em teologia católica. Então você pergunta assim, você é formado em teologia? A pessoa fala, eu sou formado em teologia. Aonde? Na Universidade Hebraica de Jerusalém. Com todo respeito, mas é teologia judaica. Você é formado onde? Teologia, faculdade metodista. Então, é protestante. Eu sou formado na Faculdade de Teologia do Irã. Então, você geralmente estudou o islamismo, do Deus de Abraão, judaísmo, cristianismo, islamismo, do Deus de Abraão. Então, assim, geralmente quando você fala pessoa é formada em teologia, você tem que perguntar qual, porque são raros. Na verdade, eu nem sei se existe curso de teologia que estudam várias religiões. Geralmente a pessoa que não entende de teologia fala, a pessoa
formada em teologia, ela entende judaísmo, cristianismo, islamismo, espiritismo, religiões afro. Não, não é assim. Geralmente, as pessoas que são autodidatas, que têm muito interesse por teologia, que têm um conhecimento mais amplo. Nada contra. Você só é formado em teologia judaica, teologia cristã, protestante, católica, de boa. Você é formado na teologia daquela religião específica, normal, natural. Mas eu não sou formado em teologia oficialmente, mas eu estudo religiões, várias religiões. Então eu tenho, não é que eu tenho uma visão ampla, mas porque, por exemplo, se a pessoa estuda só a religião judaica, ela só estuda o Antigo Testamento. Tem gente que fala, eu sou formado lá em Utah. Utah é a sede dos Mormons. Então a pessoa é formada em teologia cristã Mormon. Então você tem que saber que tipo de teologia que a pessoa está falando. Tem isso também. Nada contra, normal também. Mas você tem que saber onde a pessoa é formada para saber que tipo de teologia ela estudou. Islâmica, judaico, cristão, enfim. Só estou dando esse adendo para explicar quem não conhece teologia a fundo. Porque eu já vi muitas pessoas achando que quem é formado em teologia tem um conhecimento muito amplo. E às vezes não, é só de um tipo de religião. Então, feitas essas observações, e tem uma coisa. Se você não gosta de mudar de opinião religiosa, eu já expliquei. Não é a minha opinião e nem a minha crença. O que eu vou falar é teologia. O que quer dizer? Não é a minha crença. Você é livre para sair do vídeo, discordar, não concordar comigo e tudo bem, vida que segue, entendeu? Eu estou falando isso porque muita gente hoje em dia está super ofendida com religião, acha que está zoando. Eu não estou tirando sarro, ofendendo a crença de ninguém. O meu objetivo é estudar uns assuntos que mais me intrigam. Eu gosto de assuntos complexos, da área de tecnologia, economia, ciência política, geopolítica, relações internacionais, teologia, militarismo, história dos conflitos. Eu gosto de temas complexos e teologia tem temas muito complexos. E um deles é a Trindade, que tem diversas interpretações e quase ninguém sabe esse assunto de forma assim, é natural. Por exemplo, eu vou falar alguns assuntos, por exemplo, é, as profecias apocalípticas têm diversas interpretações possíveis. O Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia judaico-cristã, e o Apocalipse, que é o último, são os dois livros mais difíceis de interpretar. Então você vai ver milhares de interpretações possíveis. E não é que uma está certa ou outra está errada, são interpretações diferentes, totalmente válidas. Se ela faz. Tem gente, por exemplo, por que eu vou falar aqui? Não adianta ser radical. Às vezes você, que vai numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, nem você concorda com o seu líder religioso. Fala, não, esse trecho aí que o padre, o pastor, o bispo, o rabino, o ayatollah comentou, eu pessoalmente acho diferente. Então, às vezes dentro da própria igreja tem gente com opiniões diversas, então é normal, é do ser humano isso. Deus criou a gente assim, diferente mesmo. Então faz parte da realidade as pessoas não concordarem com alguns argumentos. Analisa você mesmo. Você, por exemplo, tem uma opinião política e ideológica extremamente igual ao seu partido político, ao seu líder? Não. Às vezes você discorda, às vezes, né? Tem um filósofo, não lembro qual, muito importante, que falou, ó, não quero que tenha seguidores, não quero seguidores que falam, ó, você está sendo incoerente, falou isso no passado, acho que Cícero, não sei se foi. Ele falou assim, ele falou, eu vivo de um dia para o outro, ou seja, se eu achar uma opinião melhor, eu mudo de opinião, não estou nem aí, não devo satisfação a ninguém. Eu sou assim. Tem gente que gosta de ser coerente. É uma opinião, uma questão válida também. Ah, ele só vai por essa linha e segue assim. Ótimo, parabéns. Eu sou da linha que se eu vejo uma opinião melhor, se eu vejo que eu estou equivocado, ou se eu encontro com mais estudo, mais experiência de vida, uma opinião que eu acho que é melhor do que eu tinha, eu mudo de opinião mesmo. Eu vou persistir no erro? Se eu identifiquei o erro, eu vejo uma opção melhor. De boa, se você não é assim, normal também, mas eu não sou. Então eu estou explicando. Se eu fizer esse vídeo, amanhã eu falar, não, eu mudei de opinião. Então ninguém quer que veja esse vídeo de forma radical, porque eu mesmo posso mudar de opinião se eu estudar mais, se eu ver uma outra coisa. E não é que eu sou incoerente.
As pessoas que gostam de se aperfeiçoar o tempo todo, ou estudam coisas complexas, elas mudam de opinião. E é normal, porque você às vezes você tem uma idade, uma experiência de vida, depois você aborda o mesmo assunto com mais bagagem, você fala, ó, eu acho que isso aqui dá para mudar isso, aquilo, entendeu? Normal. Então vamos lá. Eu vou falar sobre a Trindade. Trindade é um assunto muito complexo no cristianismo, principalmente no Deus de Abraão, das religiões abraâmicas. Por quê? Porque são as tradições religiosas que provieram do Abraão, profeta Abraão, né, que está relatado em Gênesis, patriarca do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Alguns teólogos dizem que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Deus de Abraão, são deuses diferentes, não é a mesma religião. Tem gente que acha que o Deus é o mesmo, só que são profetas diferentes. Tem diversas interpretações, de boa também. Só que o que acontece? A Trindade, ela é uma coisa, um assunto cristão que surgiu desde o cristianismo primitivo. Tem gente que não gosta de chamar de cristianismo primitivo, porque a palavra primitivo lembra pessoas das cavernas, vamos dizer assim, mas não é assim. Primitivo, no sentido de teologia, cristianismo primitivo, é o cristianismo, alguns chamam de raiz, né, na brincadeira, é o cristianismo do início mesmo, bem próximo de quando Jesus veio sobre a primeira vinda dele. Então, o cristianismo primitivo se refere a buscar as origens, tentar interpretar o cristianismo da forma mais, eu não vou dizer pura, porque já dá muito problema essa questão, falar de pureza em religião e em ideologia também, mas as pessoas tentam buscar as melhores interpretações do cristianismo primitivo. Então, assim, sobre a Trindade, eu vou explicar algumas partes que eu tenho conhecimento, né? Eu já peço desculpa porque cada pessoa tem um tipo de conhecimento. Tem coisas que eu posso saber, você sabe mais que eu não sei, e é normal, assim mesmo. Então, por exemplo, eu vou falar o que eu sei. Trindade é que eu também não quero ofender a crença, porque a visão católica e a protestante do cristianismo, que são as duas maiores vertentes, o cristianismo protestante, que veio da reforma protestante, e o cristianismo católico, que é predominante no Brasil, os católicos entendem que Jesus, tem a foto ali que era da minha avó, que já faleceu, ela é o Jesus que fica aqui em casa. O cristianismo ele tem uma séria divisão em relação a várias. A rixa entre os cristãos é muito grande entre os protestantes e os católicos. Graças a Deus mesmo, essa rixa não é mais violenta, porque no passado já gerou guerras intermináveis entre protestantes e católicos. Graças a Deus, graças realmente a Deus, o cristianismo está pacificado. Tem uma certa, vamos dizer assim, antagonismo, um repele o outro, mas tirando casos isolados, graças a Deus o cristianismo está pacificado. Então, o que, que acontece? Tem gente que entende no catolicismo que Jesus é Deus, né? E aí, no começo do cristianismo, foram criando algumas vertentes. Porque perguntaram para o Jesus, para o próprio Senhor Jesus, assim: Você é Deus? Ele respondeu assim: Ó, eu sou filho de Deus. É um tema complexo, gente, presta atenção. Eu até repito, vou repetir algumas vezes, peço perdão porque é um tema complexo. Ele falou: Eu sou filho de Deus. E o Pai, perguntaram assim para ele: O Pai está no céu, mas o Pai está dentro de nós mesmos também. Olha como é complexo. Aí perguntaram para ele: Mas você é perfeito? Você é Deus? Ele falou: Eu sou filho de Deus, mas você só chega ao Pai através de mim. Ou seja, ele dá a entender que ele é filho de Deus, mas só se chega a Deus através dele, que é o Filho. E ele, ao mesmo tempo, na doutrina cristã do início, fala que todos nós somos irmãos. Olha só que interessante. Se Jesus é filho de Deus, unigênito, né, o primogênito de Deus, e nós somos irmãos, o que, que acontece? Eu vou falar uma coisa que não sei, não é inédita, porque várias pessoas podem pensar a mesma, né, ter a mesma opinião. Mas eu não cheguei a ler alguma coisa parecida. Mas, por exemplo, para mim, tá? Tudo bem. Por exemplo,
Tem pessoas que acham que a Trindade ela é santa. Tipo assim, tem Jesus, né, que é o Filho, tem Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, que seriam três aspectos de um Deus único, né? Inclusive os judeus não aceitam essa trindade cristã, dizendo que os cristãos acreditam em três deuses diferentes. Mas eu vi uma explicação de um padre católico que ele explicou, que eu entendi realmente, que é um Deus que se manifesta de três formas: o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mas tem católicos que interpretam assim, só tem uma trindade, a divina, né? Beleza. Jesus é o Filho, tem o Pai que está no céu e tem o Espírito Santo. Mas, o que eu vou falar aqui? Eu não vou falar de magia e ocultismo, gente, mas o assunto vai parecer um pouco ocultismo, mas na verdade é religião bem antiga, antes ainda do judaísmo e do cristianismo. Tem aquele símbolo da estrela de Davi, que é um triângulo para cima e um para baixo, né? Os judeus usam esse símbolo na bandeira de Israel, mas ele é anterior ao judaísmo. A vinda de Moisés é um símbolo muito antigo, de, eu não digo ocultismo, magia, mas de religião primitiva. Não é do cristianismo primitivo, é bem anterior, é uma religiosidade primitiva muito anterior, que diz o seguinte, que o que é em cima é embaixo, né, do Hermes Trismegisto. Mas o que acontece? A Trindade, o triângulo para cima e o para baixo representa várias coisas: o céu, a terra, o feminino, o masculino e também o sagrado e o profano. Que algumas linhas maçônicas também têm os templários, enfim. Não vou entrar no mérito desses ensinamentos. Mas o que acontece? Uma interpretação simbólica, presta atenção, não quero ofender a crença nem nada, mas assim, tem gente que acha que a Trindade é só santa e só tem uma Trindade, a do bem, que é Deus, o Espírito Santo e Jesus, que é. Mas se a gente interpretar de forma mais sistemática o cristianismo, Jesus ele falou que todos nós somos irmãos, né? Então o que acontece? Se Jesus é o Filho de Deus e tem o Espírito Santo que agia nele, isso quer dizer, e ele disse que ele era Filho de Deus e nós todos somos irmãos, significa o quê? Eu não quero ofender os católicos que acham que Jesus é Deus e é o Pai ao mesmo tempo. Então vai falar, nós somos, se Jesus chamava todos nós de irmãos, então pela lógica, tô falando de lógica, de teologia, nós somos filhos de Deus também, correto? Se nós somos irmãos de Jesus, Jesus tem lá o papel especial de ser a Trindade Santa. Deus, ele que é o Filho e o Espírito Santo. Mas nós, seres humanos normais, que somos irmãos, Jesus chama. Olha como é complexo, porque pensei muito para fazer esse vídeo, viu, gente? Eu não fiz de uma hora para outra, não. Eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. Porque assim, por exemplo, você que frequenta uma igreja cristã, nada contra as outras religiões, vou dar só um exemplo, que eu tenho que dar algum exemplo. Você vai na religião junto com seu pai. Pai, eu estou falando biológico mesmo. Seu pai que fez você nascer biologicamente aqui na Terra. O seu pai é seu pai, mas você é irmão de fé do seu pai, certo? Então, o que acontece? Você vai na mesma igreja que o seu pai biológico, mas vocês podem ser considerados irmãos de fé, porque vocês vão na mesma igreja. Lógico, se vocês não é só frequentar, vamos supor hipoteticamente que eles seguem realmente, hipoteticamente, a mesma religião. São irmãos de fé, o pai e o filho, certo? Então o que acontece? Jesus, olha que complexo, ele é filho, mas ele também tem as características do pai nele mesmo e do Espírito Santo.
Nós temos uma trindade, mas nós não somos santos igual Jesus, o Espírito Santo e Deus. Mas nós somos irmãos de Jesus, somos irmãos de fé, vamos dizer assim, para quem acredita em Deus e segue, né? Eu vou ser bem sincero, eu estudo muito religiões e só acredito em Deus atualmente. Eu mal consigo seguir os 10 mandamentos. Eu guardo o sábado, mas eu não sou judeu. Eu já estudei o judaísmo, eu tenho descendência um pouco judaica, mas eu dizia que eu era judeu, mas na verdade, na minha opinião, tem gente que não concorda também. Tem gente que fala que depois de Jesus, o sábado foi trocado pelo domingo. Respeito, porque muitos pensam assim e seguem o domingo como descanso. Mas eu, pessoalmente, vou falar a minha crença agora, é difícil eu falar a minha crença. Eu tento seguir os 10 mandamentos. E lá está dizendo que é o sábado que é sagrado. Então, eu sigo os 10 mandamentos. Eu tento seguir, na verdade, os 10 mandamentos. A gente mal consegue seguir os 10 mandamentos. Então, na verdade, eu acredito em Deus e tento seguir os 10 mandamentos. Então, eu sigo coisas do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, mas tento seguir, em geral, os 10 mandamentos. Que eu mal consigo seguir, porque ninguém é perfeito. Não quero dizer que eu sou um pecador ou, né, faço coisas horríveis, mas a gente realmente às vezes tem dificuldade de seguir só os 10 mandamentos. Então eu tenho dificuldade de falar que eu sou judeu, sou cristão, sou isso ou aquilo, porque a gente mal consegue seguir o básico, né? Vamos ser sinceros, estou sendo bem franco aqui. A gente fala, eu sou cristão. Eu vejo as pessoas com todo respeito. Você pode falar que é cristão com orgulho, mas eu acho o cristianismo uma das religiões mais difíceis de se seguir de verdade. A pessoa que fala, eu sou cristão, cara, Jesus falou para perdoar quase 700 vezes. Tem gente que fala, eu sou cristão, mas não perdoo. Você fala, como assim? É, a pessoa faz o mal e você perdoa. Sei lá, você seguiu o cristianismo mesmo. Por exemplo, não falar o nome de Deus em vão, amar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O cristianismo, ele tem um padrão moral elevadíssimo. As pessoas têm cristão em várias denominações, mormons, católicos, protestantes, adventistas, todas as ramos do cristianismo que fala, meu, é quase impossível seguir Jesus de tão alto que é o padrão. As pessoas não conseguem, né? Porque a gente tem defeitos. E Jesus falou, cara, a gente é pecador mesmo. É perfeita aquela passagem que ele fala de quem não é pecador atira a primeira pedra, porque realmente, quem que não tem defeito, quem que não errou uma vez ou outra, nós somos pecadores mesmo, não tem ninguém perfeito aqui embaixo, entendeu? Eu não vou falar sobre a perfeição de Jesus, mas tem um trecho na Escritura Sagrada cristã do Novo Testamento que ele fala que perfeito é Deus que está no céu. Ele dá a entender, ele não fala que ele não é perfeito. Tem gente que acha que Jesus é perfeito. Ótimo, fica com a sua crença. Mas tem uma passagem bíblica que ele fala: único ser perfeito nesse universo é o Deus Pai que está no céu. Eu sou filho. Ele falou isso, tem um trecho. Eu estudo muito teologia, mas eu sou péssimo em guardar. Eu admiro, cara, eu admiro muito. Tem uns canais no YouTube que os caras têm uma memória assim absurda. Fala, capítulo tal, tal. Eu acho um dom admirável isso. Mas eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei o trecho específico. Mas eu sei a passagem, mas eu não consigo guardar o número. Mateus tal, não sei o que, não sei. Mas eu já li muitas vezes, várias escrituras. Então, assim, a trindade é um assunto muito complexo. Quer ver outro assunto complexo? Ressurreição. O judaísmo fala uma coisa, o cristianismo fala outra. Ninguém entende se as pessoas vão, sei lá, se transfigurar, tal. É um assunto que ninguém entende direito. Você vai estudar teologia avançada, quanto mais você estuda, menos você entende. A trindade, que eu estou tentando falar nesse vídeo, é a mesma coisa. As pessoas estudam, tentam entender e não entendem. É aí que vem a humildade. Você chega e fala, cara, o conhecimento humano tem um teto, cara. Você tem assunto que você
pode tentar explicar o que for, não entende. É igual a natureza de Deus. Qualquer pessoa que tentar explicar aprofundadamente o que é Deus não vai ficar bom, vai ter algum defeito, vai estar incompleto, não vai estar bom, entendeu? Então assim, vamos voltar ao assunto da Trindade, que é complexo. Se a gente é irmão, pelo segundo o cristianismo, todos nós somos irmãos, porque ele fala, amar o próximo como a si mesmo. E os cristãos do início do cristianismo se chamavam de irmãos. Até hoje, algumas denominações chamam irmão, irmão. É um costume cristão muito antigo. Então o que acontece? A gente tem uma. Ó, vou explicar, não se ofenda, mas eu não estou dizendo que a gente tem a mesma trindade santa de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Mas nós temos, vamos dizer assim, a nossa própria trindade. Nós não somos Jesus, um gênito tal, mas nós temos. Jesus ele veio, ele explicou, muita gente, eu acho que não estou chamando as pessoas de, pelo amor de Deus, gente, não estou ofendendo ninguém, nem falando que eu sou mais inteligente que ninguém. Mas eu acho que ele foi mal compreendido até hoje, porque ele falou: eu sou filho de Deus e nós somos irmãos. Só esquece tudo que eu falei e só vamos pensar nessa hipótese. Jesus falou: eu sou filho de Deus e nós todos somos irmãos. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos filhos de Deus. Ele é ungênito, mas nós somos irmãos de Jesus. Ao mesmo tempo que ele é nosso pai também. Mas os católicos acham que ele é Deus também. Mas tudo bem, é uma interpretação católica. Se você entende isso, não está errado, não está nem certo nem errado. É uma interpretação igualmente válida, porque ele falou que só chega ao pai através do filho. Então ele deu a entender também que ele faz parte dessa trindade. Entendeu? Só que muita gente interpreta isso de forma, às vezes, radical e equivocada. Fala, se você não acredita em Cristo, você não acredita em Deus. Surgem, a partir dessa questão da trindade, interpretações radicais cristãs também. Isso também é um lado que não é legal. Porque assim, nós não estamos à altura de Jesus, nem do Espírito Santo, nem de Deus. Estamos longe, muito longe. Mas nós temos uma trindade nossa, que não é a trindade perfeita de Deus. Então a gente tem uma trindade, porque a gente é filho de Deus. Se a gente seguir os mandamentos, ter uma vida correta, justa, honesta, falar a verdade, seguir os mandamentos, tal, o que acontece? O Espírito Santo, segundo várias denominações cristãs, vai atuar na gente, que é um aspecto de Deus, que é a inteligência, vamos dizer assim, de Deus, que te dá superpoderes. Eu não estou tirando sarro, gente, não é superpoderes no sentido de magia, de feitiçaria, não. É um poder do Espírito Santo mesmo. É tipo assim, é uma recompensa, vamos dizer assim. Jesus não falou do reino dos céus? Então, o reino dos céus é outra coisa complexa que muita gente tem dificuldade. Eu também tinha e até hoje tenho. Porque Jesus fala que o reino dos céus está dentro da gente, o reino dos céus está no mundo espiritual, celestial, sei lá, e tá em todo lugar e ao mesmo tempo o mundo material é o oposto do. É difícil de entender também. Então o que acontece? O Espírito Santo segundo várias denominações cristãs, como pelo menos não estou tirando sarro, gente, dos cristãos, mas algumas coisas são, vamos dizer assim, consenso em várias ramificações cristãs. Então, tipo assim, se você faz o bem, tal, tem um padrão moral elevado e tenta seguir o máximo do cristianismo verdadeiro, tal, se eu perdoo, eu tudo lá, respeita a Deus, não comete adultério, não mente, não trai, não nada, não rouba, não furta, não cobiça nada. Vamos dizer que o cara, vamos resumir os 10 mandamentos, vai, o cara segue os 10 mandamentos, perdoa, tal, ele é bem próximo ali de um padrão elevado. Deus fala que quem fizer isso, ser bom, ele ganha um poder do Espírito Santo. Eu não vou brincar com um poder especial, mas realmente é uma dádiva para quem segue o bem.
é uma riqueza espiritual o Espírito Santo, vamos dizer assim. É uma promessa. Várias denominações cristãs, também não quero ofender, gente, porque cada linha cristã entende de uma forma. Por exemplo, os católicos batizam os bebês. Já algumas linhas protestantes, os mormons, batizam os adultos ou uma criança de uma certa idade para frente. Então, os costumes nas várias ramificações cristãs é diferente. Tem gente que acha que você só recebe o Espírito Santo plenamente se você for batizado. Aí varia de cada linha cristã. Mas enfim, isso são costumes cristãos. Eu estou querendo dizer o cristianismo. Jesus foi batizado e está escrito que ele foi batizado para dar exemplo para gente, para todo mundo que queira ser batizado também, entendeu? Mas eu, sinceramente, eu não sou ninguém, mas eu acho que é possível a presença do Espírito Santo em quem não é batizado, porque eu acho que Jesus, quando ele passou pela terra, ele foi o menos formal possível. Ele deu a entender que qualquer um pode entrar no reino dos céus, se arrepender, se acreditar em Deus, se pedir perdão a Deus, perdoar as pessoas, seguir. Tanto é que ele andava com ex-prostitutas, ex-ladrões. Na própria cruz, um bandido que foi crucificado do lado dele, Dimas, acho. Dimas falou: Senhor, me perdoa meus pecados. Jesus falou: Você vai estar no céu junto comigo se você realmente se arrepender. Então, qualquer um mesmo, se seguir o perdão, o arrependimento, ele vai poder ter a presença do Espírito Santo e entrar no reino do céu. Então, eu não estou falando que a minha interpretação é melhor do que a tradição cristã, gente, pelo amor de Deus. Mas eu não vejo, não consegui encontrar trechos que fundamentem. Porque assim, uma coisa é o costume cristão. Eu não vi Jesus falando que quem não é batizado não recebe o Espírito Santo. Literalmente não está escrito. Desculpa a minha ignorância se estiver em algum lugar. Mas, vamos dizer assim, eu acho que quem é batizado de coração mesmo, se arrepende, tenta seguir o cristianismo de forma elevadíssima mesmo, eu acho que tem um bônus maior do Espírito Santo, sim. Tem vamos dizer assim, um bônus maior. Mas se uma pessoa, por exemplo, porque Jesus falou, se você não estuda a religião, não faz nada, mas você nem conhece as escrituras, nem ouviu falar de Jesus e faz o bem, tem gente que também já não respeita essa opinião, mas tem uma parte da escritura que Jesus fala. Que ele fala, quem estuda a Bíblia e não segue, é melhor que não tivesse estudado. E se você não estuda, mas faz o bem, Deus te tem como uma pessoa boa, merecedora de dádivas espirituais, de riquezas espirituais. Então, assim, é complexo. Mas vamos voltar à Trindade, que é um assunto do vídeo. Tem outros teólogos, que eu respeito muito também, brasileiros, não vou citar para não expor ninguém, mas que falam também o que acontece. Da mesma forma que tem o que eu vou resumir? Tem a Trindade Santa, que, segundo os cristãos, é Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, que são o mesmo e único Deus que se manifestam em três formas diferentes. Isso, várias ramificações cristãs, tem uma diferença ou outra, um detalhe ou outro, mas é mais ou menos isso, para quem não sabe nada sobre o assunto. Quem sabe mais que eu, me perdoe e tal, mas resumidamente é isso. E tem alguns que entendem, tem a Trindade Santa, tem a nossa Trindade, que é bem menor, lógico, né? A gente não é perfeito igual Deus, nem Jesus, nem nada disso. A gente tenta seguir o exemplo, né? De Jesus, quem segue o cristianismo, ou quem, mesmo no íntimo, tenta seguir, mesmo sem falar se é cristão, se não é. E eu vou dar uma dica para você. Gente, Jesus mesmo falou: não fica tentando se rotular de nada. Eu sou judeu, sou cristão. Cara, o seu relacionamento com Deus, a única
você e Deus, cara. Você só deve satisfação do que você realmente é, religiosamente, espiritualmente, moralmente, a Deus. É Ele que vai te julgar e prestar contas se você acredita em Deus. Então, cara, eu prefiro, eu não falo mais eu sou isso, eu sou aquilo, porque, primeiro, as pessoas não entendem o que eu sou, porque eu falo que eu estudo várias religiões, cada hora eu vou, às vezes eu vou na missa, eu vou no, eu gosto de frequentar os Mormons, às vezes como visitante, eu vou tomar passe num centro espírita, eu entro em vários templos. Várias religiões acham isso abominável. Se você é protestante, você não pode entrar na igreja católica, é tudo cheio de divisão. É assim mesmo. A religiosidade nos dias de hoje parece uma trincheira. Olha, pisou lá, entendeu? Eu não vejo assim. Não vejo assim. Tem gente que acha que uma religião é inimiga da outra. O cara acha que é um videogame ali mesmo, que tem que achar os inimigos e não, sabe, não, eu particularmente não vejo sentido nisso. Eu acho que Deus, caso ele exista, ele não faz uma coisa dessa, gente. Não faz. Deus não faria, criaria várias religiões para elas ficarem disputando território, disputando fiéis, e uma querer acabar com a outra, igual o mundo material, comercial, como fosse franquia, a gente tem que dominar a market share de fiéis. Porra, não, desculpa, eu não gosto de falar palavrão, mas não é assim. Deus, sabe onde está essa parábola do que eu estou falando agora? Que Jesus falou assim, que muita gente também, eu já vi várias pessoas tentando explicar e não, também, eu não entendi também. Até hoje talvez eu não entenda direito. Mas é das velas das virgens, que ele fala que parece que é do juízo final, tal. Eu entendo que aquela questão das velas das virgens, daquela passagem, significa o seguinte: a nossa salvação espiritual é nossa mesmo. Porque as mulheres, quem não conhece essa passagem, eu vou tentar resumir. Tem algumas virgens que vão para um casamento, as núpcias, né? Bodas, sei lá. E é costume antigo levar a vela, né? Sei lá, para iluminar. É um costume que eu acho que não sei se ainda existe ou não. Mas ele fala que o que acontece? As mulheres vão com as velas, né, que são as prevenidas, ou seja, eu entendo que é o quê? Você cuidar da sua parte espiritual. Aí chegam umas outras noivas atrasadas que tá com a vela apagada. E aí ela fala, me empresta sua chama aí, porque a minha vela apagou e tal. E aí pronto, ela vai falar, aí Jesus fala que as que tá com a vela apagada, tipo assim, não adianta você chegar no juízo final e falar, empresta sua luz aí que eu preciso acender minha vela aqui. E tem uma outra interpretação, na minha opinião, válida, que é tipo assim, se você se ilumina espiritualmente, você não apaga a chama do outro. Tem isso também, tem esse entendimento simbólico. Tipo assim, se você a iluminação espiritual ela é particular e a sua luz não diminui a luz do próximo, entendeu? Tem uma parte simbólica dessa parte também, porque você não consegue pegar a chama do próximo. O que quer dizer isso? Eu acho, na minha opinião, a melhor interpretação razoável é assim, ó, no mundo espiritual, não adianta você querer pegar emprestada a luz do outro, que a luz é individual. E a sua chama não altera a chama do outro. Então o que isso quer dizer? É tolerância religiosa, que essa parábola de Jesus fala. Você se sentir bem numa religião não significa que a chama do vizinho, do judeu, do islâmico, do, sei lá, o outro, a chama dele está apagada porque a sua tá boa, entendeu? É isso que eu acho com todo respeito, posso estar errado também, posso mudar de opinião, mas eu acho que realmente a interpretação é assim. Então, em relação à Trindade, vou resumir de novo. Tem a Trindade Santa, Deus, segundo a teologia cristã. Várias denominações têm algumas diferenças. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três aspectos do mesmo e único Deus.
E tem a nossa trindade, que Jesus fala que somos todos irmãos. Então, Jesus se colocou como irmãos, irmão nosso também. Nós somos todos irmãos. Que passagem, que fundamento isso? Ele falou. Ele falava assim, Jesus, seu pai, suas irmãs estão aí. Ele fala, quem é meu irmão, quem é minha família? Irmão é aquele que segue a minha doutrina. Então ele deu a entender que irmão dele, todo mundo da humanidade era irmão de Jesus. Então nós temos uma trindade, lógico que nem se compara com essa santa, temos a nossa própria trindade, porque nós somos filhos, nós temos, a gente tem contato com o Pai dentro da gente mesmo, né? Todo mundo tem é como se fosse vamos dizer assim, uma embaixada de Deus dentro da gente. A gente se inspira, Deus ele está dentro de nós também, mas nós não somos Deus, é complexo, mas nós temos um contato com o Pai dentro da gente mesmo. E a gente é filho de Deus também, igual Jesus, irmão de Jesus, e a gente tem também a presença do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele varia conforme, segundo as tradições cristãs, se você pratica o bem, a verdade, a justiça, o perdão e a doutrina toda de um padrão moral muito elevado. Quanto mais elevado você for, mais a presença, esse aspecto do Espírito Santo você vai ter. Entendeu? O Espírito Santo é um bônus para quem consegue seguir o bem. É uma dádiva, uma riqueza espiritual que Deus promete. Esses são os escolhidos, entendeu? Não é que uma religião vai triunfar sobre a outra. As pessoas fazem uma salada de fruta total. Na verdade, esse termos escolhidos já gerou antissemitismo, guerras, entendeu? Já tem religião que acha que é a única verdade verdadeira do mundo e todas as outras estão erradas, como se religião fosse matemática. O meu cálculo está certo, o seu aqui ó, tá errado o cálculo. Nada em ciência humana, religião e teologia é assim. Ciência exata. Eu tô certo e fulano tá errado. Não existe. Não existe isso. Por quê? Eu tiro isso do direito. No direito, por exemplo, um juiz dá uma decisão e o outro juiz dá outra decisão. Aí você fala, pô, mas o caso é o mesmo. Caiu num juiz, a decisão é uma, a do outro é do outra. Então o juiz tá errado? É corrupto? Não. Cada pessoa, guardem bem isso, eu vou falar de direito agora. Cada pessoa de direito, por exemplo, um juiz, ele toma a decisão que na bagagem dele, pessoal, subjetiva, é a melhor decisão possível. Então, cada pessoa vai chegar num resultado diferente. Humanas é assim. Você estuda humanas, cada um chega em um resultado. E para aquela pessoa, aquele resultado é a melhor opção possível. E não se contesta. Então, se você tem um conjunto de crenças em Deus, você ou segue uma religião só, ou não segue nada, ou fala que segue e não segue, isso é um problema seu com Deus. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Você até pode falar, eu tento ser cristão, é que tem gente que não gosta de falar assim, parece que, pô, o cara fica com medo, ó, caramba, eu tô numa igreja que é super exigente, eu vou falar que eu tento seguir, eles vão achar que eu sou pecador, cometo crimes, entendeu? Então as pessoas ficam com vergonha de ser humilde, mas Jesus falou, cuidado com os hipócritas. Tem muita gente que usa a religião mesmo como um escudo social. A pessoa faz um monte de barbaridade, crime, não estou julgando, gente, mas elas pegam e falam, eu vou na igreja e tal, só para ter um selo ali de aprovação social. Jesus falou, tome cuidado. Muitos usam a religião para guerra, para crime, para ocultar as trevas, gente. É estranho falar do mal, né, numa questão de religião, mas a gente tem que abordar o mal. Porque religião se trata do bem e o mal. Querendo você ou não, inclusive você que talvez por um acaso caiu nesse vídeo e é ateu, preste bem atenção.
a luta entre o bem e o mal, ela existe no universo independentemente da sua crença na existência de um Deus ou de coisas espirituais, sobrenaturais. Quer que eu provo? Por exemplo, se a gente considerar a vida, vamos supor que Deus não existe. Não tô, vamos supor, estudo de teologia, mas agora a gente aplica a hipótese que Deus não existe, só existe o universo e a vida, certo? A vida humana, inteligente, tem um valor, mesmo quem é ateu entende que a vida tem um valor no universo ali. Tá, eu não sou ateu, eu estou explicando essa hipótese. Segue, tenta me, né, seguir. O que acontece? Mesmo que não existe Deus, você é ateu, tá? Você acha que a vida tem um valor. Vamos supor que acontece alguma coisa no universo que destrói todas as formas de vida. Isso é um mal. Vai, sei lá, o universo do nada começa a esquentar por uma causa desconhecida e acaba a vida no universo. Eu não sei se existem outros planetas com vida, mas vamos supor, isso é um mal. E não tem nada a ver, só, vamos supor, só existe o universo e a natureza. Se a vida complexa é um bem, se toda a vida for extinta no universo, é um mal. Pronto. O bem e o mal existe independentemente de moral e de religião. Então a gente tem que ter muito bem isso em mente. O bem e o mal existe, não é coisa só de filosofia, moral e religião. É uma coisa existencial, estrutural do universo. E o que acontece? As religiões tentam, o que elas tentam fazer? Explicar essa luta entre o bem e o mal em formas de rituais, costumes, símbolos, profetas, que são o quê? Profetas diferentes de filósofo. Por quê? Filósofo é uma pessoa que tenta buscar a verdade pela razão, pela própria. Não é ciência, porque filosofia é diferente, mas profeta é diferente. São pessoas que dizem estarem sendo guiadas em nome de Deus. São representantes de Deus na Terra. Tipo assim, ó, Deus ele escolhe, né, os escolhidos para vir para a Terra e espalhar a mensagem dele, seja qual for, uma religião ou os profetas de Israel, por exemplo, antigos, vinham falar, ó, a nação está se desviando, a moralidade está caindo, Deus mandou um aviso tal. Antes tinham muitos profetas mesmo, com a antiguidade, e o que eles falavam, os profetas verdadeiros, falavam e acontecia, ó, se não parar essa bagunça, a gente vai ser expulso aqui de Israel, vai... E acontecia o que eles falavam mesmo, entendeu? Então, quando você estuda teologia avançada e vê as profecias de várias religiões, você fala, você fica assim, caramba, cara. Você fica intrigado mesmo. Você fala, pô, falou isso, aconteceu. Mas os ateus também têm um argumento bom. Você fala, não, mas se vários dizem que são profetas e alguns acertam, então aqueles são os verdadeiros. Então tem argumento para tudo. Enfim, vou voltar ao assunto da Trindade. A Trindade tem a Santa, né, perfeita, Deus, Filho e Espírito Santo, que é a Deus, e nós temos a nossa própria, vamos dizer assim, representação da Trindade pessoal, que é muito, mil milhões de, sei lá, infinitivamente menor do que a Trindade Santa. A gente tem, nós somos filhos, nós temos o Espírito Santo conforme o mérito espiritual. Eu não sei como que isso opera. No judaísmo chama Sexhiná. Sexhiná é a presença luz divina. No cristianismo chama Espírito Santo. No islamismo eu realmente não sei se tem essa correspondência. Desculpem porque realmente eu já li o Alcorão, estudo o islamismo também, mas não dessa parte do Espírito Santo eu realmente não tenho conhecimento no islamismo, que as três religiões mais relevantes do Deus de Abraão. Mas essa presença ela é um mérito espiritual. Ela não é, inclusive, vários profetas, por exemplo, você faz o bem, você ganha a presença do Espírito Santo. No momento que você pratica o mal ou peca, o Espírito Santo se afasta. Então, o Espírito Santo é como se fosse uma sintonia fina. Você
faz o bem, o Espírito Santo vem. Inclusive o Espírito Santo representado pela uma pomba, né, que pousou em Jesus. Uma pomba, ela representa o quê? A pureza, a paz. É uma coisa bem sutil. Então, assim, você, a presença do Espírito Santo não é assim, eu me batizei, pá, estou puro. Não. Porque, igual numa presença de uma igreja que eu fui, que eu visitei, estava uma discussão sobre a questão do batismo e do Espírito Santo. Não é uma coisa automática. É igual casar, por exemplo. O casamento é uma coisa para a vida toda. Tem gente que fala assim, ah, casei, põe aliança, pronto, tá tudo certo. Não. O casamento são várias etapas que você tem que continuar cumprindo. O batismo é a mesma coisa. Você não é só um momento que você lá, né, o ritual de na água e sair, pronto, tá novo e pronto. Não. O batismo ele tem que ser confirmado o tempo todo, a vida toda da pessoa com as ações ou omissões, ou bem ou mal que a pessoa faz. Então você confirma ou nega o batismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo ele varia. Se você faz o bem, o Espírito Santo vem igual uma pomba. Só que é igual a pomba. Você faz um movimento assim, ela, entendeu? Isso que quer dizer o Espírito Santo. Então, assim, você faz o bem, o Espírito Santo vai vindo. Aí você caiu e o mal, as trevas, tenta te falar, pô, tem muita luz ali, vamos jogar umas trevas ali, porque a luz está demais ali já. Então, ele tenta te puxar o tempo todo. E você não vê líderes espirituais, às vezes, tendo escândalos? O mal, né? Satanás, sei lá, Lúcifer, Anticristo, tem vários nomes em várias religiões, Belial, dos essênios, né? Os judeus, os cristãos primitivos. Tem também Baal, tem Bafomete, tem vários nomes as trevas, luz e as trevas. Já em várias tradições religiosas tem esse embate entre a luz e as trevas, que é o simbolismo do bem e do mal, de forma religiosa, espiritual. Então o que acontece? A gente também tem alguns teólogos que entendem que tem a trindade satânica dentro da gente também. É como se a gente tivesse duas trindades. E ó, eu vou resumir para vocês não ficarem confusos. Estou repetitivo é porque é complexo. Eu estou falando uma interpretação, não estou dizendo que é a minha crença, gente, pessoal. Mas tem teólogos que dizem que tem a trindade santa, que é Jesus, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo. Tem nós aqui, nossa trindade do bem. Nossa, você é filho de Deus, igual Jesus, tem o Pai, a presença do Pai dentro de si também, conforme você tem uma ligação ou não com Deus, se você cultiva a sua chama da sua vela espiritual, vamos dizer assim, e você tem a presença do Espírito Santo que ela varia conforme as suas atitudes, se você, entendeu? O Espírito Santo, vamos dizer assim, é uma inteligência espiritual, vamos dizer assim. Não vou misturar com tecnologia, não é IA, não tô falando de, pelo amor de Deus, gente. Mas o Espírito Santo, ele é uma energia espiritual inteligente. Então, assim, você pecou, é igual a pomba, ela tipo, sai fora. É uma energia sutil o Espírito Santo. Quanto mais você persevera no bem, mais se acumula a energia do Espírito Santo. Mas você tem que estar vigilante. Jesus falou, fica vigilante nas coisas espirituais, porque o mal ataca. Às vezes você acha que você é bom numa área espiritual, você sofre um ataque bem onde você acha que você é bom. E às vezes você cai e peca e erra, coisa besta assim, entendeu? Tem gente que tem, inclusive, líderes religiosos, espíritas, católicos, vem padre que pedófilo, que faz coisas, né? Tem pastores que às vezes cometem crimes, se associam com crime. E Satanás, ele, o que ele quer? Ele tenta converter as pessoas que são líderes religiosos a fazer o mal, para quê? Para afastar as pessoas de religião. Quanto mais as pessoas vê, nossa, olha, um líder religioso fez uma coisa absurda, isso ganha destaque na mídia. As trevas atuam, as pessoas normais falam, credo, vou seguir religião, olha o que o cara fez, olha as guerras santas, olha lá a Terra Santa, Israel, que tem de santo lá, a galera só se matando. Satanás, ele ataca onde é mais importante,
Onde mais tem luz é onde as trevas mais atacam. Então não quer dizer que todos os líderes espirituais fazem besteira, mas vamos dizer que a maioria, 90% segue o bem. Só que tem uns 10% que é o que sai na mídia. Ah, o cara fez isso, roubou dinheiro, não sei o que, pedófilo, não sei o que, entendeu? Satanás, ele tenta realmente atacar os líderes espirituais porque ele sabe que o dano na sociedade é muito grande. Você pode ser ateu, não julgo, já fui ateu por um tempo. Pode ser uma pessoa boa, mesmo sem ter religião. Mas a questão é que, assim, o mal, ele ataca os líderes religiosos, ataca todo mundo. Ninguém é livre. Jesus recomenda, ó, fica vigilante, porque o negócio é feio. A guerra entre o bem e o mal é uma coisa constante no universo, é infinita. A gente tem dificuldade. Outra coisa difícil de entender em teologia, espiritualidade, é o infinito. Como é que uma coisa sempre existiu e sempre vai existir? Você faz, a cabeça da gente parece que explode, chega num teto assim, bate. Como assim uma coisa que a gente não consegue, por exemplo, entender o infinito, a coisa eterna? Como uma coisa sempre existiu e sempre vai existir? Quem diz que entende isso, com todo respeito, ou a pessoa é muito gênia ou tá mentindo, na minha opinião, porque a lógica humana da nossa mente humana ela é limitada. Se você falar que entende que uma coisa sempre existiu, não tem fim, não tem começo e não tem fim, sempre existiu, então me explica, porque eu não entendo isso, eu acho que nunca vou entender isso daí. É por isso que não dá para definir Deus. Deus tem atributos que para a mente humana não dá para entender. Isso não quer dizer que Deus não existe, só porque ele é complexo de entender também, entendeu? Então as religiões, elas têm costumes, rituais para tentar, vamos dizer assim, uma certa ordem nesse caos que é tentar entender essa luta entre o bem e o mal de forma, né? Então cada ramo religioso vai se subdividindo para, né? Por exemplo, todas as religiões têm dissidentes. Então, por exemplo, igual eu falei, você não pode ser radical porque você está na mesma, às vezes, religião. Às vezes, duas pessoas até que se gostam na igreja começam a discutir. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Na sinagoga também, ou numa mesquita, eles começam a discutir, às vezes até pessoas que se gostam ali. E aí o que acontece? Uma parte da igreja fala, não, eu vou fundar outra ramo. É normal. A pessoa às vezes cria uma divisão simples ali. Eu interpreto dessa forma. E os outros falam, não, eu interpreto dessa forma. E os dois não abrem mão. Pronto, abre um novo ramo ali da religião. Isso é assim mesmo. E é isso. Espero que eu tenha explicado mais do que confundido, porque realmente esse tema da Trindade é muito complexo. Não sei se deu para entender alguma coisa ou não, mas se você guardou no seu coração alguma coisa de bom, meu vídeo para mim já, se uma pessoa der uma luz espiritual nela, der um entendimento um pouco melhor, eu já fico grato. E se você se ofendeu, alguma posição, me perdoe já, eu não, não sou perfeito, eu posso ter conhecimentos que me faltam, né? Eu posso mudar de opinião. Eu não disse que isso. Algumas coisas eu falei que são minhas crenças, outras eu acho que são mais prováveis. Então não é o que eu acho que. Entendeu? É uma teologia. Teologia é o quê? É você tentar interpretar o que você acha na complexidade ali do possível da sua opinião. Igual eu falei, direito, teologia, antropologia, psicologia, são ciências que não existe certo e errado. Mas não é questão, ó, presta atenção, quando a gente fala que não existe interpretação certa e errada, não quer dizer que todas as interpretações são do bem, mas também você não pode julgar que a sua interpretação é verdadeira e a dos outros não são, que é justamente o que eu citei da parábola das chamas da vela. A sua luz não apaga a luz do outro. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A religião do outro, ela a chama dela não diminui porque a sua chama. Nossa, eu estou mó feliz na minha religião, eu sou isso e é a melhor religião do mundo.
calma, cara, isso aí é pra você. Não quer dizer que o outro templo religioso tá sem luz porque você roubou toda a luz do universo. Não, cara, não é assim. E é isso. Muita paz, muito amor, muita tolerância, muita humildade. Esse mundo é difícil. A gente está passando um momento difícil da humanidade. Eu não sei se eu vivi em outras épocas, mas tá muito complicado analisar tudo. Tá tudo muito difícil. Ninguém entende nada. Um caos em todas as áreas. Entendeu? Então a gente tem que ser muito humilde, ter muita paciência, estudar muito, ter muito amor, muito respeito, muito sabe? Tá difícil, realmente. Tem assuntos que são complexos, ninguém entende. Às vezes você pergunta para o seu líder religioso, ele mais te confunde do que, né? Então é isso. Bem-vindo ao canal Chester News, espero que você tenha gostado. Eu falei muito, mas eu queria fazer um vídeo mais completo mesmo sobre religião, que eu, eu pensei e refleti muito sobre esse tema e eu queria fazer um Chester News assim mais completo sobre isso. Espero que tenham gostado. Meu nome é Chester, sou dono do canal Chester News, né? E aqui eu falo sobre religiões, geopolítica, filosofia, direito, coisas que eu acho relevante em teologia, relações internacionais, geopolítica, militarismo, direito, economia, coisas que eu gosto, né? E tenho, tenho uma excelente vida, sempre tentem ir pelo caminho do bem, e eu espero que o mundo, não é que eu sou otimista, mas eu acho que realmente, eu não estou sendo um falso otimista, mas eu estou sentindo que parece que o mal está aumentando no mundo, mas ao mesmo tempo eu acho que parece que tem mais luz brilhando no mundo, sabe? Eu acho que assim, por exemplo, as guerras, elas parecem que estão piores, as pessoas mais polarizadas, com ódio, mas ao mesmo tempo as pessoas estão mais intolerantes a conflito, a guerras. Então, por mais caos que pareça que esteja na atualidade, alguma coisa está mudando. Eu não sei explicar direito o que que é, mas alguma coisa está diferente. As pessoas não estão gostando mais de guerra. Antes as pessoas viam aviões, né? Igual o filme Top Gun, viam um avião de combate e né? Nos anos 80. Hoje, igual o Top Gun, um bom filme, não estou falando mal do Tom Cruise, mas hoje as pessoas veem avião de guerra, tem pessoa que passa mal, vomita, pensa na guerra da Ucrânia, Israel, e já as pessoas elas olham armas de guerra assim, já com, entendeu? Eu estou sentindo isso. Parece que é pouca coisa, mas não é, gente. A humanidade está começando a ter uma elevação moral que ela parece que está mais violenta e ao mesmo tempo está repudiando mais conflitos e guerras. Isso, para mim, é um sinal de esperança verdadeiro de que Deus está atuando para as coisas melhorarem. Parece, parece que eu estou sendo otimista demais, mas eu realmente eu sinto isso. Parece que o caos e a polaridade, o ódio, os conflitos estão aumentando, mas o Senhor Jesus falou no Apocalipse, vai ter, perto do fim, vai parecer que está acabando mesmo, feio, o negócio vai ficar feio. Antes de melhorar, vai piorar muito, e está acontecendo justamente isso. Eu não sei se o Apocalipse já passou, já está sendo, já acabou, não sei. Porque está escrito que ninguém saberia. Nem Jesus, se viesse na segunda vinda, não saberia também. Eu também, como um ser humano normal, não sei de nada também. Mas a impressão que dá é que o mundo tá melhorando. Tá bem assim. Tem uma mudança que eu não sei explicar, mas tá no ar. Parece que tá conflito, ódio, polarização. Só que tem uma outra sintonia, uma luz que está brilhando também, que está falando assim, ó, guerra não está dando mais certo. As pessoas estão repudiando a guerra da Ucrânia, de Israel, estão falando em guerra de Taiwan já, entendeu? As pessoas, elas estão abominando esse assunto. E eu acho que isso é o começo da mudança. Porque é igual, eu li num livro, que eu não lembro qual, que você fala assim, você pega, vai num sótão, igual, você vai num sótão, nos Estados Unidos, né, que tem aquele, é o armarinho que tem em casa, né, aquele quarto da bagunça, vamos dizer assim, que a gente tem aqui no Brasil, é o sótão,
Geralmente o povo põe as bagunças no telhado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito comum o telhado ter nada, ter um lugar lá. Mas enfim, nos Estados Unidos é comum um sótão. Você vai lá tudo bagunçado assim, você joga uma luz, aquelas teias de aranha, tudo. Então o que acontece? A impressão é que o quê? Tá tudo bagunçado, mas na verdade não é que tá bagunçado. Já estava bagunçado, é que você jogou uma luz forte. É o que eu acho que está acontecendo na humanidade. Não é que tem mais ódio, polarização, crime, guerra agora, não. Tá tendo menos. O que está acontecendo é que tem um feixe de luz gigante na humanidade que as pessoas estão. Elas olham tanque de guerra, avião de guerra e têm ânsia de vômito. Elas estão associando guerra à desgraça, morte, que é sabe, eu estou dizendo isso porque na história da humanidade, quem estuda história avançada sabe que as pessoas tinham honra. Você ter uma honra, ganhar uma guerra, dava status, era legal. Agora as pessoas, sabe, até, por exemplo, nos Estados Unidos, um país guerreiro que faz muitas guerras, os jovens não estão querendo se alistar para ir para a guerra. Vão morrer pelo meu país? Não, entendeu? Alguma coisa está mudando, gente. Sério. Tentem perceber. Eu posso estar enganado, não estou querendo te influenciar a sua opinião, mas realmente eu estou sentindo que tem alguma coisa diferente no ar aí. Não sei o que é, mas eu acho que a luz está aumentando. Não é que, né, as pessoas estão ficando, parece que ao mesmo tempo radicais e intolerantes ao radicalismo ao mesmo tempo. Então isso é um sinal para mim muito bom de que alguma coisa pode piorar muito ainda, gente. Não tô falando que as coisas vão melhorar rápido, não. Pode piorar. Tô falando até a longo prazo mesmo, 300, 200 anos, piorando cada vez mais. Mas se a humanidade passar por isso, talvez eu acho aí que nós vamos ter aí um futuro brilhante mesmo. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Se inscreva no canal, né? Quando você se dá um like, você ajuda a divulgar o vídeo se você gostou. E é isso. Tudo de bom a todos. Curta sua religião em paz e você só deve satisfação a Deus. Não estou querendo dizer que você tem que fazer o mal, não é isso, gente. É que não fique falando, eu sou isso, sou aquilo. Cara, quando alguém te perguntar se é o que, você fala assim, ó, eu tento fazer isso e aquilo e. Entendeu? Mesmo que você pareça, você fala, nossa, então você não tem certeza o que você. É melhor você parecer que é indeciso e não sabe o que segue do que ser um falso, um hipócrita que Jesus falou, ó, é melhor. Tem uma parábola disso também. Tinha um cara que bateu no peito e falava: Eu sou lá rezando na sinagoga, eu acredito em Deus. E tinha uma velhinha, acho que jogou uma moedinha assim, e falou: Sou uma pecadora, tal. Jesus falou: Tá vendo? Essa mulher tinha tudo o que ela falou que é pecadora e deu a única, ela sendo pobre, deu a única moeda que ela tinha. E o outro que falava, eu sou demais lá, não sei o quê. Jesus falou, esse aqui pode ser um hipócrita, e, entendeu? Então, é melhor a gente ser humilde e sem parecer indeciso do que falar, eu sou tal coisa, e Deus chegar lá no juízo final, não sei como exatamente, e falar, ó, você falou que era isso? Você era isso mesmo? É, né? Você que, sua consciência aí, sua crença com Deus aí, é uma coisa entre você e ele, tá? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Tudo de bom a todos.